Andrew Ruiz, CEO de uma rede de supermercados avaliada em $500 milhão, decide visitar suas lojas em segredo. Vestido como um cliente comum, ele entra em uma de suas próprias lojas na cidade. No caixa, encontra uma jovem atendente chorando desesperadamente enquanto ainda tenta fazer seu trabalho. "Moça, você está bem?", ele pergunta preocupado. "Com licença, senhor", ela responde limpando o rosto rapidamente. "Minha filha está no hospital e eu não consigo nem pagar os remédios dela." Andrew fica chocado. Ele já sabia que seus funcionários não ganhavam o suficiente. Mas o que ele descobre depois é muito pior. O gerente da loja tem roubado os salários dos trabalhadores. E quando Andrew decide intervir, algo acontece que mudará duas vidas para sempre. Andrew Ruiz tinha 45 anos e por todas as medidas que o mundo usa para julgar sucesso, ele havia vencido. Era um dos homens mais ricos do país. Sua rede de supermercados, Mercado Max, faturava $500 milhões todos os anos. 42 filiais, 15 mil funcionários. Seu nome aparecia em revistas de negócios. Professores universitários usavam sua história em suas salas de aula. Andrew Ruiz, o homem que construiu um império do nada. Era esse tipo de coisa que as pessoas diziam sobre ele em jantares enquanto ele sorria e concordava e pensava quietamente nos números do próximo trimestre. Ele havia começado do nada. Verdadeiramente do nada. Aos 22 anos, ele carregava caixas em uma pequena mercearia que cheirava a madeira velha e sabão barato. O dono, um velho gentil chamado Sr. Peters, fora quem lhe ensinou tudo. Como organizar uma prateleira corretamente, como cumprimentar um cliente, como manter um chão tão limpo que você poderia comer em cima dele. Andrew, o Sr. Peters costumava dizer toda manhã, vassoura na mão antes do sol nascer completamente, uma loja não é apenas um lugar onde as pessoas compram coisas. É um lugar onde as pessoas vêm quando precisam de algo. E elas sempre precisam de mais do que está na prateleira. Andrew carregara essas palavras por 23 anos. Mas em algum lugar no caminho, entre as reuniões de conselho e os relatórios de lucro e os carros particulares e os escritórios de vidro no 40º andar, ele havia parado de viver de acordo com elas. Ele ainda acreditava nelas. Apenas não as testava há muito tempo. Esse era o problema e ele sabia disso. Sentia isso da maneira como você sente uma pequena pedra no sapato. Não o suficiente para fazê-lo cair, mas o suficiente para incomodar a cada passo. Ele tinha muitos assistentes filtrando as notícias antes que chegassem até ele. Muitos gerentes enviando relatórios polidos que diziam que tudo estava bem. Muitos andares de distância entre ele e as pessoas que realmente administravam suas lojas no dia a dia. Ele não sabia mais verdadeiramente o que estava acontecendo dentro do Mercado Max. E esse pensamento, nesta terça-feira de manhã específica, foi o que finalmente o fez fazer algo a respeito. Ele pediu ao motorista que parasse 3 quarteirões antes da filial de Ohio, uma das mais antigas e problemáticas da rede, de acordo com o único relatório honesto que conseguira desenterrar de seus arquivos na noite anterior. Ele se trocou no banco de trás. Jeans, uma camiseta branca simples, uma jaqueta cinza simples que havia pego emprestada de um de seus seguranças. Deixou seu relógio de ouro trancado no porta-luvas. Colocou um boné azul e puxou a aba para baixo. "Fiquem atrás", ele disse à sua equipe de segurança. "Longe o suficiente para que ninguém os conecte a mim. Mas perto o suficiente para que possam agir rápido se eu chamar." Eles não gostaram desse plano. Nunca gostavam. Mas sabiam que não deviam discutir. Andrew enfiou as mãos nos bolsos da jaqueta e caminhou os 3 quarteirões sozinho. Empurrou as portas deslizantes do Mercado Max, filial de Ohio, e parou logo dentro da entrada. O cheiro o atingiu primeiro. Um bom supermercado tem um cheiro específico. Limpo. Fresco. Um pouco de pão fresco da padaria se você tiver sorte. O tipo de cheiro que faz você sentir que tudo dentro está bem cuidado. Esta loja não cheirava assim. Cheirava a uma sala fechada que não fora arejada adequadamente há semanas. Empoeirado. Ligeiramente velho. O cheiro de um lugar onde os detalhes haviam sido silenciosamente ignorados por muito tempo. Andrew pegou uma cesta de compras da pilha perto da porta e caminhou para o primeiro corredor. O que ele viu fez algo apertar em seu peito. As prateleiras estavam meio vazias. Não o tipo de meio vazio que acontece no final de um dia movimentado antes da entrega da noite chegar. Isso era diferente. Era o tipo de meio vazio que significava que ninguém se importara. Seções inteiras de prateleiras tinham lacunas como dentes faltando. Alguns produtos inclinavam-se para o lado sem nada ao lado para mantê-los retos. E em uma prateleira, ele parou e olhou de perto, havia uma camada de poeira cinza sentada intocada na superfície. Grossa o suficiente para que alguém pudesse ter desenhado uma imagem nela. Ele pressionou um dedo na prateleira, levantou, olhou para a mancha cinza na ponta do dedo. Continuou andando.
A seção de hortifruti era pior. Os tomates estavam amolecendo. As bananas tinham manchas escuras se espalhando por suas cascas. Os vegetais de folhas no final do expositor estavam murchando nas bordas, curvando-se para dentro como se estivessem tentando se proteger de algo. Uma senhora idosa se movia lentamente ao longo do expositor de vegetais, pegando coisas, franzindo a testa, colocando-as de volta. Sua cesta permanecia vazia. Andrew observou por um momento. Queria dizer algo. Não disse. Moveu-se mais fundo na loja. Ele contou coisas enquanto caminhava, da maneira como costumava fazer quando era apenas um jovem aprendendo o negócio com o Sr. Peters. 7 lâmpadas quebradas no teto, não apenas piscando, realmente queimadas, deixando manchas escuras ao longo dos corredores. 4 unidades de prateleiras que estavam inclinadas ou rachadas ou ambas. Um grande refrigerador perto da seção de carnes que fazia um som como um pequeno motor de caminhão, rangendo e zumbindo tão alto que um cliente próximo estava realmente se inclinando para longe dele. Ele viu 5 funcionários durante sua caminhada pela loja. 2 deles estavam juntos no canto de um corredor, conversando baixinho um com o outro, não olhando para as prateleiras ou o chão ou os clientes próximos. Um estava reabastecendo uma prateleira, mas fazendo isso da maneira lenta e cansada de alguém que parou de se importar. Não porque são preguiçosos, mas porque algo tirou a energia deles. Um estava varrendo o mesmo pequeno pedaço de chão repetidamente, olhando para nada. O quinto estava longe de qualquer cliente, em pé junto à parede dos fundos com os braços cruzados, olhando para os pés. Seus uniformes estavam limpos. Todos haviam feito esse esforço. Mas seus rostos contavam uma história diferente. Essas não eram pessoas que se sentiam bem em vir trabalhar. Essas eram pessoas que estavam suportando isso. Andrew sentiu o aperto em seu peito ficar mais pesado. Esta era sua loja. Essas eram suas prateleiras, suas luzes, seus pisos. E era isso que eles se tornaram enquanto ele estava sentado 40 andares acima lendo relatórios que chamavam tudo de satisfatório. Ele respirou devagar e caminhou em direção à área de check-out. Havia 4 caixas abertas. 3 delas tinham filas curtas e silenciosas. Clientes colocando seus itens na esteira, pagando, saindo, ninguém conversando muito. O quarto caixa, número 3, não tinha fila nenhuma. Andrew quase passou por ele. Então ele viu porque a fila estava vazia e parou. A caixa do caixa 3 era jovem, 25, talvez 26 anos. Seu uniforme estava arrumado. Seu cabelo estava preso para trás cuidadosamente. Sua placa de identificação dizia Cristiana. Suas mãos se moviam sobre os itens na esteira com o movimento constante e praticado de alguém que fez esse trabalho centenas de vezes e o conhece bem. Mas ela estava chorando. Não o tipo de choro alto. Não o tipo que para uma sala. Era o tipo quieto, o tipo que acontece quando uma pessoa tem carregado algo pesado por tanto tempo que seu corpo simplesmente começa a deixar escapar por conta própria, querendo ou não. Seus olhos estavam vermelhos e vidrados. Uma única lágrima descia lentamente por sua bochecha esquerda. Ela não a enxugou. Apenas continuou passando os produtos. Bip. 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 Ela entregou ao cliente à sua frente suas sacolas com um pequeno sorriso constante. Tenha uma boa tarde, senhor. O homem pegou suas sacolas e foi embora sem olhar para seu rosto. A fila estava vazia agora. Andrew deu um passo à frente e colocou a sua cesta na esteira. Ela começou a passar os produtos sem olhar para cima. Suco. Arroz. Biscoitos. Bip. 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 Ele observou suas mãos. Elas não tremiam. Seus movimentos eram limpos e certos. O que quer que estivesse acontecendo dentro dela, ela não estava deixando isso tocar seu trabalho. Ela estava lutando contra algo enorme e estava lutando silenciosamente, profissionalmente, com as compras de um cliente em suas mãos. Algo sobre isso, o esforço puro disso, fez o peito de Andrew doer de uma maneira que ele não sentia há anos. Dá 12,40, ela disse. Ele tocou no cartão. A máquina bipou. Ele não se moveu. Ela olhou para cima. Andrew olhou para ela gentilmente. Moça, ele disse baixo o suficiente para que apenas ela pudesse ouvir, você está bem. Sua mandíbula apertou. Estou bem, senhor. Obrigada. Ela estendeu sua sacola. Tenha um bom dia. Você não parece bem, ele disse. Disse simplesmente, sem constrangimento, da maneira como uma pessoa fala quando realmente quer dizer. Ela o encarou. Algo se moveu em seu rosto. Uma oscilação, um tremor, como a superfície da água quando uma pedra acaba de quebrá-la. Então ela apertou os lábios e manteve-se firme. Estou bem, ela disse novamente.
Mas a palavra rachou. Só um pouco. Só o suficiente. Andrew não pegou a sacola. Olhou para ela da maneira como o Sr. Peters costumava olhar para ele. Paciente, firme, sem pressa alguma. Meu nome é Andrew, ele disse. Qual é o seu? Ela olhou para sua placa como se estivesse se lembrando. Cristiana. Cristiana, ele repetiu. Não estou tentando me intrometer. Só, eu posso ver que você está carregando algo. E às vezes é mais fácil dizer em voz alta para alguém que ainda não conhece sua história. A loja zumbia ao redor deles. Ninguém estava esperando atrás dele. Cristiana olhou para o balcão. As mãos que haviam sido tão firmes através de cada cliente antes dele lentamente se fecharam em punhos ao seu lado. E então, em uma voz pouco acima de um sussurro, ela disse, com licença, senhor. Minha filha está no hospital. Ela parou. Respirou. Ela tem 4 anos. Está lá há 3 dias. O médico diz que ela precisa de um remédio específico. Custa $300. Sua voz permaneceu baixa e controlada, mas seus olhos estavam cheios. Meu salário não chegou. Está atrasado de novo. Sempre está atrasado. E eu não tenho dinheiro. Eu perguntei. Eu tentei de tudo. Não sei mais o que fazer. Ela olhou para o teto por um momento, piscando. Andrew ficou muito quieto. Qual o nome dela? Ele disse suavemente. Qual o nome da sua filha? Cristiana olhou para ele. Vivian. Ele assentiu uma vez. Pegou sua sacola. Não saia depois do seu turno, ele disse baixinho. Por favor. Estarei bem aqui fora. Ela franziu a testa para ele, confusa, um pouco desconfiada, da maneira como qualquer um seria. Eu vou direto para o hospital todas as noites. Eu sei, Andrew disse. Não vou demorar muito. Ele caminhou em direção à saída. E enquanto empurrava as portas deslizantes de volta para a luz da tarde, o aperto em seu peito havia se tornado algo inteiramente diferente, algo mais frio e afiado e muito parecido com o início de uma raiva. Porque Cristiana havia dito que seu salário estava atrasado de novo. De novo. O que significava que isso não era um acidente. Isso não era um erro. Isso era um padrão. E Andrew Ruiz pretendia descobrir exatamente quem era responsável por isso. Andrew não foi longe. Caminhou até o pequeno café diretamente em frente à loja, sentou-se em uma mesa perto da janela e pediu um café que não bebeu. Tirou o telefone e ligou para seu chefe de operações internas, um homem afiado e cuidadoso chamado David Chin que trabalhava para o mercado Max há 11 anos e sabia onde cada número morava. David, Andrew disse, mantendo a voz baixa, preciso que você puxe os registros de folha de pagamento da filial de Ohio. Agora. Todos eles. Envie para o meu telefone. Pausa. Senhor, está tudo. Agora, por favor. Sim, senhor. Os registros chegaram em 7 minutos. Andrew espalhou pela tela, rolando lentamente, lendo atentamente. Ele havia passado anos suficientes construindo esta empresa para que documentos de folha de pagamento se sentissem tão naturais quanto uma receita para um cozinheiro. Ele sabia como números saudáveis pareciam. Conhecia o ritmo deles, como o salário deveria se sentar, como deveriam se mover, como deveriam se alinhar com a política da empresa. Esses números não pareciam saudáveis. Ele se sentou mais ereto. A política da empresa para uma caixa no nível de Cristiana, 3 anos de serviço, horas integral, era clara. O salário mínimo mensal era definido, auditado e negociável. O próprio Andrew havia aprovado esses números 2 anos atrás durante uma revisão salarial em toda a empresa. Mas o número ao lado do nome de Cristiana era quase exatamente metade do que deveria ser. Ele rolou mais para baixo. Outra caixa. Outro número. Também errado. Também aproximadamente metade. Ele continuou rolando. Assistente de estoque. Equipe de limpeza. Embaladores de prateleiras. Sua mandíbula apertou. Ele foi mais para trás. 3 meses, 6 meses, 1 ano. O padrão estava lá o tempo todo, sentado quietamente dentro dos registros como algo podre escondido sob papel de embrulho limpo. Cada funcionário da filial de Ohio estava sendo pago significativamente menos do que a política da empresa exigia. Não por uma pequena margem. Não por um erro de arredondamento. Por quase exatamente 50% mês após mês após mês. Os salários completos estavam sendo registrados como pagos. As deduções eram invisíveis a menos que você soubesse exatamente onde procurar. Andrew colocou o telefone de frente para baixo na mesa. Sentou-se muito quieto por um momento,
olhando através da janela do café para as portas deslizantes de sua loja do outro lado da rua. 15.000 funcionários em 42 filiais. Esse era o tamanho do mundo pelo qual ele era responsável. 15.000 pessoas que vieram trabalhar para sua empresa porque confiavam que o que ele construíra era justo. Pessoas com filhos. Pessoas com contas hospitalares. Pessoas com aluguel e mantimentos e sapatos que precisavam ser substituídos e vidas pequenas e essenciais que dependiam de um salário chegando no dia certo na quantia certa. E nesta filial, por pelo menos um ano, possivelmente mais, alguém estava quietamente cortando esses salários pela metade e ficando com a diferença. Ele pegou o telefone de volta e fez uma segunda ligação. David, quem é o gerente da filial de Ohio? Outra pausa, mais curta desta vez. Seria Paul Jackson, senhor. Está lá há cerca de 3 anos. Há quanto tempo ele tem autoridade de assinatura sobre a folha de pagamento da filial? Uma pausa mais longa. O som de teclas. Aproximadamente 2 anos e 8 meses, senhor. Andrew fez a conta na cabeça. Alinhava quase exatamente com quando as discrepâncias salariais haviam começado. Obrigado, David. Não diga nada a ninguém sobre esta ligação. Ainda não. Entendido, senhor. Ele desligou e olhou de volta para a loja. Paul Jackson. Gerente da filial. Quase 3 anos no cargo, 2 anos e meio deles gastos-se ajudando aos salários das pessoas trabalhando sob ele. Caixas como Cristiana que vinham trabalhar todos os dias e atendiam clientes e se controlavam através de lágrimas e exaustão e preocupação, sem saber que o dinheiro que haviam ganhado e contavam estava sendo quietamente roubado antes mesmo de chegar até eles. Andrew deixou o café intocado, colocou algum dinheiro na mesa e saiu novamente para a tarde. Ele tinha cerca de 2 horas antes do turno de Cristiana terminar. Isso era tempo suficiente. Ele passou essas 2 horas sentado no banco de trás de seu carro com David em uma ponta do telefone e seu advogado da empresa na outra, construindo um quadro exatamente do que Paul Jackson havia feito e como havia feito. A voz do advogado permaneceu profissionalmente calma durante todo o tempo, mas Andrew podia ouvir o peso cuidadoso por trás de cada palavra. O tipo de calma que significa que alguém está quietamente horrorizado. O valor total roubado dos funcionários da filial de Ohio nos últimos 2 anos e meio chegava a pouco mais de $280.000. $280.000. Tomados em pequenas fatias cuidadosas mês após mês de pessoas que não podiam perder um único centavo disso. Andrew ouviu o número e não disse nada por um longo momento. Então disse, certifique-se de que temos tudo documentado. Quero a prova d'água. E quero pronto para entregar às autoridades no momento em que eu disser. Quando será isso, senhor? Andrew olhou pela janela. A luz da tarde estava começando a suavizar, tornando a rua do lado de fora da filial de Ohio uma cor âmbar quente. Alguns clientes estavam saindo pelas portas deslizantes com sacolas nas mãos. Um caminhão de entrega estava dando ré lentamente até a entrada lateral. Em breve, ele disse. Mas ainda não. Há algo que preciso fazer primeiro. Ele encerrou a ligação e saiu do carro novamente, justamente quando as portas deslizantes do mercado Max se abriram e Cristiana saiu. Ela quase não o viu. Tinha sua bolsa em um ombro e a cabeça ligeiramente baixa, a caminhada de uma pessoa se movendo rapidamente em direção a algum lugar urgente. Ela já havia passado por ele 2 passos antes que algo a fizesse parar e olhar para trás. Andrew levantou uma mão em um aceno pequeno e quieto. Ela o encarou. Você esperou. Eu disse que esperaria. Ela parecia incerta, não exatamente assustada, mas cautelosa da maneira cuidadosa de alguém que aprendeu a não confiar em coisas que parecem inesperadamente gentis. Por quê? Andrew não respondeu isso diretamente. Em vez disso, disse gentilmente, em qual hospital está Vivian? Cristiana piscou. St. Catharines. Cerca de 12 minutos daqui. Então vamos andar, ele disse. Eu explico no caminho. E se em algum momento você quiser que eu pare de falar e vá embora, é só dizer. Vou respeitar completamente. Ela o estudou por mais um momento, este homem de aparência comum com um boné azul e uma jaqueta emprestada que havia esperado do lado de fora de sua loja por 2 horas e de alguma forma já sabia o nome de sua filha. Então lentamente assentiu. Eles andaram. Andrew manteve as coisas simples. Disse a ela que trabalhava para a empresa, não disse em qual capacidade, ainda não, e que havia estado olhando os registros de folha de pagamento da filial de Ohio. Disse a ela que os números que encontrou não correspondiam ao que ela e seus colegas deveriam estar ganhando. Disse a ela que isso parecia estar acontecendo há muito tempo. Ele observou seu rosto enquanto dizia isso. Ela não pareceu surpresa. De alguma forma, essa foi a parte que mais doeu. Nós sabíamos que algo estava errado, ela disse quietamente, ainda andando.
Só não sabíamos o que ou quem ou o que poderíamos fazer a respeito. Ela fez uma pausa. Alguns de nós perguntamos sobre os valores. Nos disseram que havia deduções, ajustes de impostos, atrasos de processamento. Sua voz era plana e cansada, a voz de alguém que recebeu muitas explicações que nunca somavam direito. Depois de um tempo você para de perguntar porque perguntar não muda o número. Eu sei, Andrew disse. E ele queria dizer isso mais do que ela podia entender ainda. Minha filha ficou doente há 8 semanas, Cristiana continuou. Sua voz ainda estava firme, mas Andrew podia ouvir o que estava custando a ela mantê-la assim. Tenho feito os cálculos todas as noites. O que eu ganho, o que devo, o que o hospital precisa. E os números nunca funcionam. Simplesmente nunca funcionam. Ela parou de andar por um momento e olhou para ele diretamente. $300. É só isso. $300 e a Viviane recebe o remédio que precisa. E eu não consigo encontrar. Ela disse isso sem amargura. Essa foi a coisa que impressionou Andrew. Não havia raiva nisso, nenhuma performance. Apenas a verdade plana e exausta de uma mãe que ficou sem opções. Ele também parou de andar. Venha comigo, ele disse. Antes do hospital. Há uma parada que gostaria de fazer primeiro. A farmácia ficava a 4 quarteirões de distância, uma grande, bem iluminada, com um balcão longo e um farmacêutico paciente que olhou para cima quando a porta se abriu. Andrew segurou a porta para Cristiana, depois caminhou com ela até o balcão. O remédio, ele disse a ela baixinho. Diga a eles o que a Viviane precisa. Ela olhou para ele de soslaio. Eu te disse que não tenho. Diga a eles, ele disse simplesmente, calmamente. Ela hesitou. Então se virou para o farmacêutico e deu o nome do remédio, a dosagem, a quantidade que o médico havia prescrito. O farmacêutico digitou, verificou o estoque e disse o preço. Andrew entregou seu cartão antes que Cristiana pudesse dizer outra palavra. A máquina bipou. O recibo imprimiu. O farmacêutico foi para o fundo preparar o pedido. Cristiana ficou muito quieta ao lado dele porque você está fazendo isso, ela disse. Sua voz era pouco acima de um sussurro. Andrew olhou para ela. Porque sua filha precisa de remédio esta noite. E porque o que aconteceu com seu salário, o que tem acontecido, estava errado. E eu pretendo consertar. Ele fez uma pausa. Mas essa parte leva um pouco mais de tempo. Esta noite consertamos o que podemos consertar agora. O farmacêutico retornou com uma pequena sacola branca e a colocou no balcão. Cristiana estendeu a mão lentamente para ela, da maneira como você estende a mão para algo que não tem certeza se tem permissão para ter. Sua mão fechou em volta dela. Ela ficou ali segurando-a e não disse nada por um longo momento. Quando olhou para cima, seus olhos estavam cheios novamente, mas diferentes das lágrimas que Andrew havia visto no caixa 3. Aquelas lágrimas eram as que ela lutava para conter. Estas ela deixou cair. Obrigada, ela disse, só isso. 2 palavras, mas do tipo que carregam um peso inteiro dentro delas. Andrew assentiu uma vez. Vamos levá-la até sua filha. O Hospital Infantil St. Catharines era um prédio alto e pálido que cheirava a antisséptico e silêncio. O tipo de silêncio que não é pacífico. É cuidadoso. O tipo que existe porque todos dentro estão tentando muito não perturbar algo frágil. Andrew esperou no corredor enquanto Cristiana entrava primeiro. Sentou-se em uma cadeira de plástico do lado de fora do quarto 14 e olhou para as mãos. Ainda estava usando o boné azul, ainda vestido como ninguém em particular. Em algum lugar através da cidade, sua vida real estava correndo sem ele. E-mails, decisões, ligações que ficaram sem resposta por horas. Ele não poderia se importar menos com nenhuma delas. Através da pequena janela retangular na porta, ele podia ver a borda de uma cama de hospital. Uma pequena forma sob um cobertor branco. As costas de Cristiana enquanto ela se sentava, se inclinava para frente e pegava uma mãozinha com as 2 mãos dela. Ele desviou o olhar. Aquele momento não era dele para assistir. Pensou em Paul Jackson. O homem havia sido gerente da filial por 3 anos. Nesse tempo, ele entrava naquela loja todas as manhãs, supervisionava aquela equipe, aprovava aquelas escalas, e depois sentava em seu escritório e se ajudava aos salários de cada pessoa trabalhando sob ele. Caixas ganhando salários de nível pobre, esticados impossivelmente finos, vindo trabalhar doentes e cansados e lacrimejantes. E Paul Jackson sabia, havia escolhido isso mês após mês por quase 3 anos. Andrew havia conhecido homens assim antes. Não frequentemente, mas o suficiente para reconhecer o tipo. O tipo de gerente que lê a autoridade como propriedade, que confunde poder sobre pessoas com poder em geral, que vê a lacuna entre ele e aqueles abaixo dele não como uma responsabilidade, mas como um recurso.
A porta do quarto 14 se abriu. Cristiana saiu para o corredor. Seu rosto havia mudado, ainda cansado, ainda carregando tudo o que havia carregado o dia todo, mas havia algo mais nele agora. Algo mais firme. Ela parecia do jeito que as pessoas parecem quando viram a coisa que mais temiam e a encontraram ainda viva. Ela está acordada? Cristiana disse. Ela me perguntou se eu trouxe o remédio rosa dela. Um pequeno sorriso exausto cruzou seu rosto. Eu disse que sim. Bom, Andrew disse. Ele se levantou. Como ela está? Ainda com febre, mas os médicos dizem que o remédio deve começar a fazer efeito até amanhã de manhã. Ela encostou na parede do corredor e fechou os olhos brevemente. Ela ficou perguntando sobre mim, se eu estava comendo, se eu estava dormindo. O sorriso voltou, mais suave desta vez. Ela tem 4 anos e estava perguntando sobre mim. Andrew não disse nada, mas algo se moveu quietamente atrás de seus olhos. Cristiana abriu os olhos e olhou para ele diretamente. Você disse que trabalha para a empresa, para o mercado Max. Sim. Em qual função? Pausa. Andrew considerou como responder isso e decidiu que a versão mais simples da verdade era a certa. Vou-te contar tudo, ele disse, mas não esta noite. Esta noite você deveria ficar com a Vivian. O que preciso perguntar, pode esperar até amanhã. Ela o estudou da maneira como havia do lado de fora da loja. Aquele olhar cuidadoso, avaliador. Você vai me pedir para fazer algo. Vou, ele disse, e quero ser honesto com você. Vai envolver algum risco. Não risco físico, mas o tipo de risco que vem de se levantar contra alguém que tem poder sobre seu emprego. Ele encontrou seus olhos firmemente. Não vou pedir que você faça nada que eu não esteja preparado para protegê-la, mas também não vou fingir que é simples. Cristiana ficou quieta por um momento. Mais abaixo no corredor, uma enfermeira passou empurrando um carrinho com uma roda pequena e rangente. Uma porta se abriu e fechou em algum lugar. O hospital respirava ao redor deles. É sobre o Sr. Jackson. Cristiana disse. Andrew olhou para ela. O que você sabe sobre ele? O suficiente, ela disse. Sua voz era plana e certa de uma maneira que lhe disse que ela havia pensado sobre isso antes, muitas vezes. Todos nós sabemos. Só não conseguíamos provar, e tínhamos muito medo de tentar. Ela olhou para a sacola branca da farmácia ainda em sua mão, depois de volta para ele. Ainda estou com medo. Eu sei, Andrew disse. Mas a Vivian tinha medo do escuro até os 3 anos, Cristiana disse quietamente, e eu ensinei ela que ter medo não significa que você fica no escuro. Só significa que você precisa de alguém para andar com você. Andrew olhou para ela por um longo momento. Amanhã, ele disse, me encontro no café em frente à loja. 8 horas, antes do seu turno. Eu explico tudo, e aí você decide. O que quer que você escolha, vou respeitar. Ela assentiu uma vez. Então se virou e voltou pela porta do quarto 14. Andrew ficou no corredor mais um momento. Então tirou o telefone, caminhou até o fim do corredor e fez mais uma ligação. David, ele disse quietamente, amanhã de manhã preciso que você arranje acesso aos registros do escritório do gerente da filial. Tudo. Aprovações financeiras, comunicações, o funciona. Pausa. E preciso de um pequeno dispositivo de gravação. Discreto. Algo que caiba no bolso da jaqueta. David ficou quieto por exatamente um segundo. Senhor, você está planejando o que eu estou pensando. Provavelmente, Andrew disse. Outra pausa. Vou ter tudo pronto às 7h30. Andrew desligou e olhou pela janela do hospital para as luzes da cidade abaixo. Em algum lugar naquela cidade, Paul Jackson estava indo para casa para qualquer vida confortável que 2 anos e meio de salários roubados haviam comprado para ele. Provavelmente estava jantando agora, provavelmente não pensando no caixa 3. Ele estaria pensando em breve o suficiente. O café em frente ao mercado Max estava quieto às 8 horas da manhã. Algumas pessoas com laptops, um velho com um jornal. O cheiro de café fresco e pão quente fazendo tudo o que o supermercado do outro lado da rua deveria estar fazendo e não estava. Cristiana chegou 2 minutos antes. Já estava de uniforme, o turno começava às 9, e parecia que havia dormido, embora não exatamente o suficiente. Mas havia algo diferente em sua postura comparada ao dia anterior. Uma espécie de firmeza cuidadosa, a maneira como uma pessoa fica quando tomou uma decisão durante a noite e ainda está segurando-a. Ela sentou-se na frente de Andrew. Ele tinha 2 cafés esperando. Ela envolveu as mãos em volta da xícara e olhou para ele. Você disse que me contaria tudo. Vou, ele disse, e contou.
Começou do início, não de suas ligações com David, não dos registros de folha de pagamento, mas do próprio início. Quem ele realmente era. O que o mercado Max era para ele. Porque ele estava naquela loja ontem vestido como ninguém. Ele observou seu rosto enquanto falava. Não apressou nada disso. Quando terminou, o café na frente de Cristiana havia esfriado principalmente. Ela ficou com ele por um longo momento. Então disse muito quietamente, você é dono da loja. Sim. Você é dono de todas as lojas. Sim. Ela olhou pela janela para as portas deslizantes do mercado Max do outro lado da rua. Para o lugar onde ela havia ficado por 3 anos, 5 dias por semana, passando produtos, embalando e sorrindo e suportando. Então olhou de volta para ele. E você não sabia, ela disse. Não era exatamente uma acusação. Não era exatamente perdão também. Era apenas uma declaração simples e honesta colocada na mesa entre eles. Não, Andrew disse, eu não sabia, e isso também é minha culpa. Ela pareceu considerar isso. Então, o que você precisa que eu faça? Andrew se inclinou para frente levemente. As evidências que tenho dos registros de folha de pagamento são fortes, ele disse, mas um bom advogado poderia argumentar que foi um erro de sistema, um problema de contabilidade, algo que pode ser explicado. Ele fez uma pausa. O que não pode ser explicado é uma confissão. Se Paul Jackson admitir, com suas próprias palavras, o que tem feito, fecha todas as portas que ele poderia tentar escapar. Os olhos de Cristiana estavam firmes nos dele, e você quer que eu consiga essa confissão. Quero que você entre no escritório dele, Andrew disse cuidadosamente, e quero que você o faça pensar que está do lado dele. Diga a ele que descobriu o que ele tem feito. Diga a ele que quer compartilhar. Faça-o se sentir seguro o suficiente para falar. Ele enfiou a mão na jaqueta e colocou um dispositivo pequeno e plano na mesa entre eles, não maior que um botão de casaco. Isso grava tudo dentro de um raio de 3 metros. Já está ligado. Cristiana olhou para ele. Ela ainda não o tocou. Ele vai me demitir, ela disse. Sim, Andrew disse. Provavelmente vai. No momento em que pensar que você sabe demais, ele vai tentar se livrar de você. E então eu perco meu emprego. Os olerites são confidenciais, ele disse. Você não deveria estar discutindo. Eu sei a diferença entre uma dedução de impostos e um corte salarial, Cristiana disse. Sua voz estava calma, completamente calma. Estou neste trabalho há 3 anos, Sr. Jackson. Eu sei como os números deveriam parecer. Silêncio. Paul Jackson a olhou por um longo momento. Então lentamente colocou a caneta que estava segurando. O que exatamente, ele disse cuidadosamente, você está dizendo? Este era o momento. Cristiana sentiu da maneira como você sente a borda de algo alto, a leve tontura, o puxão no estômago, a escolha entre dar um passo para trás ou seguir em frente. Ela seguiu em frente. Estou dizendo, ela disse quietamente, que sei o que tem acontecido com os salários, e não estou aqui para denunciar. Ela segurou o olhar dele, estou aqui porque preciso de dinheiro. Minha filha está doente, e tenho observado você por muito tempo, e acho que você é um homem prático. Então estou perguntando, praticamente, se há uma maneira de chegarmos a um acordo. O silêncio que se seguiu foi os 10 segundos mais longos da vida de Cristiana. Paul Jackson encarou. Ela observou seu rosto passar por várias coisas que não conseguia nomear exatamente. Desconfiança, cálculo, e então, exatamente como Andrew havia previsto, algo que parecia quase orgulho. Ele se inclinou para frente. Você é mais esperta do que eu dei crédito, ele disse. Cristiana não disse nada. Apenas esperou. E então Paul Jackson começou a falar. Ele não apressou. Falou da maneira como as pessoas falam quando carregam um segredo sozinhas por muito tempo e estiveram esperando, sem perceber, por alguém para compartilhá-lo. Ele contou como havia montado isso, quietamente, gradualmente, uma pequena porcentagem primeiro, depois mais. Como o sistema de folha de pagamento tinha uma lacuna em seu rastro de auditoria que tornava os ajustes invisíveis a menos que alguém soubesse precisamente onde procurar. Como havia feito isso por 2 anos e 8 meses. Como o valor total entre toda a equipe chegava a. Ele fez uma pausa aqui e algo brilhou em seus olhos, algo que era quase prazer, mais de $250 milhões. E ninguém, ele disse uma única palavra útil sobre isso até você entrar por aquela porta agora. Ele se recostou novamente, satisfeito, confortável, da maneira como um homem se senta quando acredita que está no controle de uma sala. Então, ele disse, um acordo. O que você tinha em mente? Cristiana olhou para ele através da mesa. Na verdade, ela disse muito quietamente, eu tinha algo completamente diferente em mente. Paul Jackson franziu a testa.
O quê? A porta do escritório se abriu. Andrew entrou sem bater. Tinha tirado o boné azul. Ainda estava com as roupas simples, os jeans, a jaqueta emprestada, mas algo na maneira como se movia fazia as roupas casuais parecerem irrelevantes. Existem pessoas cuja autoridade vive no que vestem, e existem pessoas cuja autoridade vive no que são. Andrew Ruiz era do segundo tipo. Ele fechou a porta atrás dele. Olhou para Paul Jackson com uma expressão que estava completamente, desconcertantemente calma. Paul Jackson olhou de volta para ele, confuso primeiro, então algo mudou, o reconhecimento lento de um homem cujo cérebro está correndo por todas as possibilidades e não encontrando nenhuma boa. Quem é você? Ele disse. Meu nome é Andrew Ruiz, Andrew disse. Sou o fundador e diretor executivo do Mercado Max. Ele tirou o telefone e colocou na mesa, tela para cima, exibindo suas credenciais da empresa e fotografia. Eu sou dono desta loja. Sou dono de todas as 42 lojas. Estive parado no corredor do lado de fora de seu escritório nos últimos 12 minutos. A cor deixou o rosto de Paul Jackson tão rapidamente que foi quase notável. Andrew enfiou a mão no bolso da jaqueta e colocou o dispositivo de gravação na mesa ao lado do telefone. Também tenho uma gravação completa de tudo o que você acabou de dizer, que combinada com 2 anos e meio de registros de folha de pagamento que minha equipe jurídica já passou a noite documentando significa que o caso contra você não é uma suspeita ou uma acusação. Ele fez uma pausa. É um arquivo completo, pronto para ser entregue às autoridades no momento em que eu disser. Paul Jackson abriu a boca, fechou, abriu de novo. Eu posso explicar, ele começou. Você já explicou, Andrew disse simplesmente, agora mesmo, para minha testemunha, nesta gravação. O quarto estava muito quieto. Andrew olhou para Paul Jackson por um longo momento nivelado, não com raiva, não com satisfação, mas com o olhar plano e certo de um homem que viu algo quebrado e agora está no negócio de consertá-lo. Então se virou para Christiana, que ainda estava sentada na cadeira do outro lado da mesa, as mãos ainda planas sobre os joelhos, o rosto ainda perfeitamente imóvel. Você foi bem, ele disse. Ela exalou lentamente, apenas uma vez, como algo que havia sido segurado firme por muito tempo finalmente soltando. Do lado de fora do escritório, a equipe de segurança de Andrew já estava se movendo. 2 dos seguranças de Andrew entraram pela porta do escritório 30 segundos depois. Eles foram seguidos, 1 minuto depois, por um terceiro homem de terno escuro que se apresentou a Paul Jackson em uma voz muito quieta e lhe entregou um documento para ler. Paul Jackson leu sentado. Leu 2 vezes. Quando terminou, o que quer que restasse de sua compostura havia deixado o quarto inteiramente. Ele olhou para cima para Andrew. Isso é uma questão policial, ele disse. Sua voz havia ficado fina. Você não pode simplesmente, eu tenho direitos. Você tem, Andrew disse, e os policiais que estão atualmente a caminho vão garantir que esses direitos sejam respeitados. Ele pegou o dispositivo de gravação da mesa e o deslizou de volta para o bolso da jaqueta. Quero deixar algo claro, Sr. Jackson. Não sou uma pessoa vingativa. Não estou fazendo isso porque gosto. Estou fazendo isso porque há pessoas nesta loja que vieram trabalhar todos os dias e confiaram que seriam pagas de forma justa por isso. Pessoas que passaram necessidade e lutaram e ficaram doentes e não puderam pagar suas contas, não porque a empresa não podia pagá-las, mas porque você decidiu que os salários delas pertenciam a você. Ele olhou para o homem firmemente. É sobre isso que se trata. Paul Jackson não disse nada. Encarou o documento em suas mãos. O homem de terno escuro pediu educadamente que ele permanecesse no escritório até que as autoridades chegassem. Então saiu pela porta e ficou lá fora. Andrew olhou para Christiana. Ela estava de pé agora, em pé perto da parede, observando tudo com aquela atenção ainda cuidadosa que ela parecia carregar como uma segunda pele. Quando seus olhos encontraram os dela, ela deu um pequeno aceno, mal mais do que uma inclinação da cabeça. Ele abriu a porta do escritório e a segurou para ela, e eles saíram juntos para o corredor cinza dos funcionários. A loja não parou de funcionar. Essa foi a coisa que Andrew notou enquanto ele e Christiana caminhavam de volta pelo corredor dos funcionários e saíam para a área de vendas. Os caixas ainda estavam bipando. Clientes ainda estavam se movendo pelos corredores. Uma entrega havia chegado nos fundos e alguém estava desembacando caixas de cereais perto do final do corredor 4. A maquinaria comum do lugar continuava girando, indiferente ao fato de que algo importante acabara de acontecer no escritório nos fundos. Mas a equipe sabia que algo estava diferente. A notícia se move rápido em um lugar como um supermercado, onde todos trabalham próximos uns dos outros e as paredes são finas. Andrew viu acontecer em tempo real enquanto caminhava. Um sussurro passou entre 2 embaladores de prateleiras perto da seção de pães. A caixa do caixa 1 olhou para cima, depois olhou de novo. A jovem que ele havia notado ontem,
Aquela que reabastecia prateleiras com olhos maços e cansados, estava em pé muito quieta com uma caixa de macarrão nas mãos, observando-o atravessar o piso. Ele parou perto do centro da loja, onde o corredor principal se abria amplo o suficiente para que a maior parte do piso pudesse vê-lo. Ele não elevou a voz. Não precisava. Simplesmente ficou ali, e por as pessoas se aproximaram, parando o que estavam fazendo, saindo de trás dos balcões, parando com seus carrinhos. Clientes também, embora não soubessem porquê. Meu nome é Andrew Ruiz, ele disse, alto o suficiente para carregar claramente, mas sem nenhuma performance. Eu sou dono do Mercado Max, tudo. Estive nesta loja ontem como cliente, vestido exatamente como estou agora, porque precisava ver o que realmente estava acontecendo aqui. Silêncio. Os caixas haviam ficado quietos. Até a unidade de refrigeração perto da seção de carnes parecia ter decidido segurar seu barulho por um momento. O que encontrei não foi aceitável, Andrew disse. A loja não está sendo administrada como deveria. As prateleiras, a limpeza, as condições em que vocês trabalham, isso é por minha culpa porque eu não estava prestando atenção suficiente. E seus salários? Ele fez uma pausa. Seus salários foram adulterados por quase 3 anos. O gerente da filial tem tirado dinheiro de seus salários a cada mês, não pouco, aproximadamente metade do que cada um de vocês deveria ter recebido. Um som se moveu pelo grupo de funcionários reunidos, não exatamente um suspiro, não exatamente um murmúrio, algo mais complicado que qualquer um dos dois, o som de pessoas que suspeitavam de algo por muito tempo e agora estão ouvindo confirmado em voz alta. Um jovem perto dos fundos, um dos membros da equipe de estoque Andrew adivinhou por seu uniforme, disse quietamente, eu sabia. Apenas essas 3 palavras, mas a maneira como ele as disse carregava anos de frustração dentro delas. Cada centavo que foi tirado de vocês será devolvido, Andrew disse, integralmente, com juros. Os pagamentos começarão dentro de uma semana. Seus salários daqui para frente serão corrigidos imediatamente para o que deveriam ter sido desde o início. Ele deixou isso assentar por um momento. E a pessoa responsável por isso está atualmente no escritório dos fundos esperando as autoridades. Ele não voltará a esta loja. Outro silêncio, diferente do primeiro. Este parecia uma respiração segurada soltando. A jovem com a caixa de macarrão havia-a colocado na prateleira ao lado dela. Ela estava cobrindo a boca com uma mão. Seus olhos estavam brilhantes. Andrew olhou para os rostos reunidos, rostos cansados, rostos cuidadosos, rostos que aprenderam a não mostrar nada e esperar pouco, e sentiu o peso do que significava ter deixado isso continuar por tanto tempo sem ser visto. Me desculpem, ele disse, por não ter visto isso antes. Foi a coisa mais simples que ele disse, e de alguma forma foi a que mais impactou. Ele encontrou Cristiana depois em pé perto do caixa 3, não atrás dele, apenas perto dele, uma mão descansando levemente na borda da esteira, olhando para ela da maneira como você olha para algo que foi uma parte muito grande de sua vida por muito tempo. Como você se sente? Andrew perguntou. Ela pensou sobre isso. Estranho, ela disse finalmente, como quando um barulho que tem durado tanto tempo que você parou de ouvir de repente para, e o silêncio parece mais alto do que o barulho parecia. Andrew entendeu isso exatamente. Cristiana, ele disse, gostaria de conversar com você sobre o que acontece em seguida, para você especificamente. Ele fez uma pausa. Não hoje, você já teve o suficiente por um dia, mas quando estiver pronta. Ela olhou para ele. Que tipo de o que acontece em seguida? O tipo que envolve um título diferente, ele disse, e um salário muito diferente. Ela o estudou por um momento. Você não precisa fazer isso. Eu sei, Andrew disse. Não estou fazendo porque tenho que fazer. Estou fazendo porque nas últimas 24 horas você mostrou mais coragem, mais firmeza e mais bom julgamento do que a maioria das pessoas a quem paguei salários muito altos por muitos anos. Ele disse isso simplesmente, sem bajulação, apenas a observação simples de um homem que passou décadas aprendendo a reconhecer como a qualidade parece. Não quer perder isso. Cristiana ficou quieta por um longo momento. Do lado de fora, através das janelas da frente da loja, uma viatura policial havia parado na calçada. 2 policiais estavam caminhando em direção à entrada. Meu turno começa em 4 minutos, Cristiana disse. Andrew olhou para ela. Então, apesar de tudo, apesar da gravidade da manhã e do peso dos últimos 2 dias, algo quase como uma risada se moveu em seu rosto. Tira o dia, ele disse. Ela balançou a cabeça. O caixa 3 precisa de alguém. Ela disse isso com uma firmeza que não era teimosia, mas algo mais velho e mais quieto, o instinto de uma pessoa que sempre apareceu, não importa o quê. Andrew olhou para ela por um momento. Então assentiu uma vez com um respeito que não precisava explicar. Então eu ligo para você amanhã, ele disse, sobre o que vem a seguir. Ela se moveu para trás do balcão,
apertou o botão para abrir seu caixa, e olhou para o próximo cliente na fila com o mesmo pequeno sorriso profissional que havia dado às pessoas por 3 anos. Só que desta vez, Andrew notou que alcançava seus olhos. A semana que se seguiu foi a mais movimentada do ano de Andrew, e ele teve muitos anos movimentados. O caso legal contra Paul Jackson se moveu rapidamente. A gravação, combinada com a documentação de folha de pagamento que a equipe de David havia montado, deixou muito pouco espaço para argumentação. O advogado de Jackson fez 2 tentativas de negociar uma acusação reduzida. Ambas as vezes, a equipe jurídica de Andrew recusou. Até o final da semana, Paul Jackson havia sido formalmente acusado de fraude e roubo de salários, e o caso havia sido entregue às autoridades competentes. Andrew não compareceu aos procedimentos. Ele havia dito tudo o que precisava dizer naquele escritório do corredor cinza. No que se concentrou em vez disso foi na restauração. Cada funcionário da filial de Ohio recebeu uma contabilidade completa do que lhes era devido versus o que haviam recebido nos últimos 2 anos e 8 meses. A lacuna foi transferida diretamente para suas contas em 4 dias. Cada centavo, como Andrew havia prometido, mais uma porcentagem adicional em reconhecimento do tempo que ficaram sem ela. Uma carta acompanhou cada pagamento, assinada pelo próprio Andrew, que explicou o que havia acontecido e pediu desculpas simplesmente pela falha de supervisão que permitiu isso. Ele recebeu 41 respostas. A maioria era curta. Várias eram apenas algumas palavras. Mas ele leu cada uma delas. Ele também enviou uma equipe para a filial de Ohio. Não inspetores, não auditores, mas uma equipe adequada de manutenção e reabastecimento que passou 3 dias consertando as luzes do teto, reparando as unidades de prateleiras, fazendo a manutenção das unidades de refrigeração, e enchendo cada lacuna em cada prateleira até que a loja parecesse como uma loja Mercado Max deveria parecer. Ele arranjou um novo gerente interino enquanto um substituto permanente era encontrado. Ele melhorou a sala de descanso. Ele mandou limpar os pisos adequadamente. Coisas pequenas. Mas o tipo de coisas pequenas que dizem às pessoas que trabalham em algum lugar todos os dias, você vale o esforço. Ele ligou para Cristiana na quinta-feira de manhã. Ela atendeu no segundo toque, o que lhe disse que estava esperando a ligação. Como está a Vivian? Ele perguntou primeiro. Melhor, Cristiana disse, e ele pode ouvir a qualidade particular de alívio naquela palavra. O tipo que vem depois de dias de observar e esperar e não ousar acreditar completamente. A febre quebrou na terça-feira à noite. Os médicos dizem que se ela continuar melhorando neste ritmo, pode ir para casa no fim de semana. Bom, Andrew disse. E ele quis dizer isso da maneira como você quer dizer algo quando não é apenas uma cortesia. Você queria conversar, Cristiana disse. Sobre o que vem a seguir. Eu queria. Ele havia pensado cuidadosamente sobre como dizer isso. Não porque estivesse incerto sobre a oferta, mas porque queria que caísse corretamente. Não como caridade. Não como uma recompensa por se sair bem uma crise. Mas como o que realmente era. Um reconhecimento de algo real. Tenho pensado na filial de Ohio, ele disse. E sobre o fato de que um dos problemas principais que encontrei lá não foi apenas um gerente corrupto. Foi que ninguém acima dele estava prestando atenção suficiente. E ninguém abaixo dele se sentia seguro o suficiente para falar. Ele fez uma pausa. O que preciso naquela loja, e em outras como ela, é alguém que entenda ambas as coisas por dentro. Alguém que saiba como é ficar no caixa 3, e também alguém que não tenha medo de entrar no escritório de um gerente quando algo está errado. Silêncio na linha. Silêncio de escuta. Estou oferecendo uma promoção, Andrew disse. Caixa supervisora para começar, com um salário que reflita a responsabilidade, não os números antigos. E um caminho ao longo do próximo ano para a gerência de operações da filial. Com treinamento, mentoria e tudo o que você precisa para crescer nisso. Ele fez outra pausa. Você seria responsável diretamente para mim. Não através de camadas de gerentes que podem ou não passar as coisas com precisão. Diretamente. O silêncio se estendeu um pouco mais desta vez. Eu sou uma caixa, Cristiana disse. Quietamente, mas não desculpando-se. Apenas honestamente. Você era uma caixa, Andrew disse. Na terça-feira de manhã, você sentou-se através de uma mesa de um homem que tinha roubado de você por 3 anos, e o fez sentir seguro o suficiente para confessar tudo. Você fez isso calmamente, claramente, e sem um único erro. E então você foi e ficou atrás do seu caixa pelo resto do seu turno. Ele fez uma pausa. Cristiana, você tem sido uma líder por muito tempo. O título apenas ainda não alcançou. Outro silêncio. Mais curto desta vez. A Vivian vem para casa no sábado, ela disse. Eu sei. Então eu precisaria começar na segunda. Algo se moveu pelo peito de Andrew, quente e certo.
A sensação de uma coisa caindo exatamente no lugar certo. Segunda está bem, ele disse. As mudanças na filial de Ohio aconteceram gradualmente, da maneira como mudanças reais sempre acontecem. Não em um único momento dramático, mas em pequenas mudanças diárias que se acumulam em algo novo. Cristiana começou no piso como havia pedido, antes de se mover para o cargo de supervisora. Ela disse que queria reaprender a loja desde o início antes de tentar administrar qualquer parte dela. Andrew, quando David lhe contou isso, não disse nada. Mas arquivou isso como evidência adicional de que havia feito a escolha certa. Ela tinha um dom para pessoas. Não o tipo performático, não o tipo que você aprende em um curso de gestão, mas o tipo genuíno que vem de ter estado do outro lado de cada situação difícil que você agora supervisiona. Ela notava quando um membro da equipe estava lutando antes que dissesse algo. Ela lembrava nomes e nomes de crianças e pequenos detalhes que as pessoas mencionavam uma vez e assumiam que ninguém estava ouvindo. A equipe confiava nela não porque ela era a chefe, mas